Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você a partir de quanto o nível de açúcar do sangue começa a ficar alto. Muitas pessoas querem saber, medir aqui em casa, no meu aparelho de ponta de dedo, 130 é alto, 140, 150, isso é alto já? Então eu vou te explicar mais como que funciona a diferença desse exame de casa para o de laboratório e até mesmo sobre a hemoglobina glicada para você saber se você está dando um bom controle do seu diabetes ou pré-diabetes. Você vai adorar, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Antes de começar, eu quero te lembrar que eu tenho aqui no canal uma playlist falando tudo sobre diabetes, onde eu dou muitas dicas para quem vive com diabetes, para quem é pré-diabético, para quem tem síndrome do ovário policístico, já tem alguma hiperinsulinemia, síndrome metabólica, dicas de como ajudar a controlar mais o açúcar do sangue através de alimentação, do estilo de vida. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Me conta em qual categoria dessas que eu falei você se encaixa. Você é diabético, é pré-diabético? Você tem o ovário policístico comentado e tem a glicemia mais alta? Tem alguma outra questão metabólica? Ou você é saudável e tá aqui no vídeo só para saber mesmo, né? Enfim, se educar mais. Eu vou adorar saber e coloca aqui para mim embaixo nos comentários. Quando a gente fala dos níveis de açúcar do sangue, tem que fazer uma certa diferença, uma certa ressalva, porque aquela tabela da Associação Americana de Diabetes, que fala que o ideal é que o nível de açúcar do sangue, a glicose plasmática, fique abaixo de 99, está falando do exame feito no laboratório. O exame que você faz em casa pode ter uma outra quantidade, porque ele é feito na ponta de dedo, tem um líquido, enfim, né, que fica próximo do seu dedo mesmo, intersticial. Então, é um outro tipo de medida que tem, e aquela quantidade de 99, que tem que ficar abaixo do 99 para você não ser diabético, é do exame de sangue do laboratório, em que você ficou de 8 a 12 horas em jejum, você vai lá em jejum, no máximo bebe uma água, faz o exame de sangue e ele sai. O aparelhinho da ponta de dedo, os valores são diferentes. Então, o ideal mesmo, se você é uma pessoa que não é diabética, fez esse exame no laboratório, quer saber se está tudo bem, a sua glicemia deveria estar entre 70 e 99. Se ela estiver entre 100 e 124, você está ali numa zona nebulosa que chamam de pré-diabetes e que vai precisar ser reavaliado. Normalmente, acima de 125 já se faz o diagnóstico de diabetes na glicemia em jejum. Isso porque normalmente precisam até de mais alguns exames, normalmente não se utiliza só um exame, e também tem que se ver a sintomatologia da pessoa, a medicação, por acaso que ela esteja tomando. Tudo isso tem que ser analisado pelo médico que pediu o exame. Então não adianta você pegar um exame e ficar desesperado, é sempre importante que você leve o exame para o médico, porque quem faz o diagnóstico é o médico, para ele verificar o que está acontecendo com você. Já no caso, para quem vive com diabetes, esse valor da glicemia que você vai fazer e vai medir lá no laboratório tem que ficar, idealmente, entre 80 e 130. O ponto de corte do diabético é maior do que o da pessoa que não vive com diabetes por conta de toda a questão metabólica que ele está, né, sobrecarregado ali. Então, realmente, existe um ponto de corte de até 130 para mostrar que você está tendo um bom controle, e isso lá na glicemia do laboratório. Agora, se você está medindo com o seu glicosímetro, aquele aparelhinho que fura a ponta do dedo em casa, vale a pena ressaltar que nem sempre você vai medir de manhã em jejum. Muitas vezes o que acontece para ver se a pessoa está com bom controle, os médicos pedem para medir depois da refeição, que é o que a gente chama de glicemia pós-prandial, em que normalmente você mede 2 horas após a glicemia, porque o seu médico vai querer ver como o seu corpo reage ao carboidrato, à alimentação que você consome no dia a dia. Agora, se você vai utilizar o glicosímetro em casa, normalmente o que os médicos pedem é para as pessoas acompanharem esse valor depois da refeição. E esse valor da glicemia pós-prandial deve ser feito, você deve aferir na ponta do dedo, furar o dedo e botar lá a gotinha no aparelho, 2 horas após a refeição, porque foi o tempo que levou para o alimento que você comeu de fato entrar na corrente sanguínea, passar pelo estômago, ser absorvido no intestino e ter a resposta da insulina, ou que você aplicou como diabético, tipo 1, ou enfim, né, a insulina que o seu corpo mesmo secreta, e ver como o seu corpo reagiu a isso. Então, nas pessoas que não são diabéticas, um valor até 140 é normal. Então, se você está pré-diabético, se o médico está pedindo para você aferir
Se você viu que está até 140, tranquilo. E se você é diabético, esse valor também aumenta um pouco, porque a tolerância é diferente, como eu falei. Então, no caso dos diabéticos, essa glicemia após a refeição, a glicemia pós-prandial, pode ser até 180, e isso continua dizendo que tá tudo bem, que isso tá dentro do esperado. Então, essa questão de falar pra mim, a minha glicemia estava 150, estava 140, estava 160, isso na verdade depende do horário que você fez. Se for uma glicemia em jejum no laboratório, tá alta. Realmente mostra que é um valor alto, e a gente sabe que a gente deve manter o máximo possível os níveis de glicemia dentro do padrão estabelecido pelas sociedades internacionais, porque isso vai garantir que você tenha menos chance de ter complicações do diabetes. Então, se você me fala que você mediu esse valor, estava 160 após o almoço, 2 horas após o almoço, dá um nível bom se você vive com diabetes. Então, tudo é uma questão de saber esses dados para interpretar melhor, e é bom que você saiba isso para você levar a informação certa para o seu médico para ele te ajudar a acompanhar. Tem outro exame que o médico normalmente também pede para você fazer no laboratório, que é a hemoglobina glicosilada. Ele vai te dar um raio-x, um panorama dos últimos 3 meses e verifica as flutuações da glicemia. Então, nesse exame, o médico consegue perceber se você está tendo uma boa adesão ao tratamento, se você tem ficado com muita hiperglicemia. Então, é um exame bem legal. Claro que se você tem muita hipoglicemia e também tem muita hiper, pode mascarar. Então, ele também não pode ser utilizado como um único parâmetro. É sempre bom lembrar isso. O mais interessante mesmo é que você tenha uma frequência em medir sua glicemia da ponta de dedo, por exemplo, se você é diabético, e tem um mapa em que você meça as quantidades que o médico pediu por dia, principalmente se você já toma insulina e precisa disso, né, para organizar sua alimentação, faz contagem de carboidratos, e que você sempre que o médico deu lá na planilha para você, faça a aferição e anote. Porque se você tem muita hipo também, a hemoglobina glicosilada pode ficar tocada. Então, esse é um ponto importante a se considerar. Agora, se você é diabético tipo 2, você não toma insulina, você não faz muita hipoglicemia, então pode ser um parâmetro legal, bem bom, e costuma ser muito bem utilizado para verificar como tá os seus últimos 3 meses de controle glicêmico. Para a pessoa que não vive com diabetes, o ideal é que a hemoglobina glicada fique até 5,6%, e para as pessoas que vivem com diabetes, idealmente até 7%. Mas também depende, porque se você tem uma tendência muito grande a fazer hipoglicemia, talvez esse valor possa ficar um pouco maior para compensar. Isso você vai ter sempre que conversar com seu endocrinologista para ele determinar qual é o seu padrão ideal, porque as pessoas sempre são diferentes, claro. Vale a pena sempre ressaltar que a alimentação vai ter um grande impacto no controle do seu diabetes, da sua glicose, né, do metabolismo de carboidratos. E atividade física também, a hidratação também. A alimentação vai ter um impacto muito grande, ao passo em que a glicose, o carboidrato, vai se transformar mais facilmente em glicose, e aí vai aumentar mais a quantidade de açúcar no sangue, né, de glicose plasmática. Esse açúcar que vai aumentar no sangue não vem só do açúcar que você consome. Então, mesmo que você tenha cortado o açúcar da alimentação, os doces, e coma pão branco, macarrão branco, enfim, outros alimentos com uma velocidade de absorção muito alta, né, que sejam absorvidos muito alto, muito rapidamente, índice glicêmico muito alto, isso pode fazer com que a sua glicemia oscile mais e dê aqueles picos de glicemia que a gente não quer, porque a gente sabe que isso prejudica muito o controle. Os alimentos gordurosos também têm um problema, porque eles sustentam a glicemia aumentada por mais tempo. Então, por exemplo, por isso que a gente fala muito que a pizza acaba sendo muito complicada para o controle da glicemia para quem vive com diabetes, porque ela tem muita quantidade de carboidrato simples, muita quantidade de gordura do queijo, e aí fica complicado. Muitos diabéticos precisam até dar onda dupla de insulina para controlar. Então, é muito importante que você converse com seu nutricionista, principalmente se você faz contagem de carboidratos. Se você quiser, eu posso vir aqui fazer um vídeo sobre contagem. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários se vocês estão interessados nisso. É importante que vocês tenham uma alimentação o mais natural possível. Os carboidratos não devem ser eliminados, mas devem ser sempre priorizados os carboidratos de mais baixo índice glicêmico. Lentilha, grão de bico, feijão, leguminosas de uma maneira mais ampla, os vegetais, os legumes, as verduras devem ser a fonte dos carboidratos. Tenho muitos vídeos aqui ensinando como fazer pão saudável, massa saudável, bolo, doce, diet. Muita opção legal para ajudar no controle do dia a dia. Lembra também que a atividade física vai ser um ótimo aliado para você, para fazer com que você queime o excesso de glicose que está ali disponível no sangue. Então, utilize ele, né, como fonte de energia.
e que a hidratação também é super importante. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando da relação entre o consumo de água e o açúcar no sangue. Vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, da última vez que você fez o exame do laboratório, a glicemia em jejum, quanto que deu? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que aí você também me ajuda. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.